Olá, olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje, 19h40. Ontem eu falei que era 19h40, mas não é, gente, é hoje. Hoje, 19h40. Vem ser rema com a gente, vem jejuar com a gente, já entra. E já comece a mandar esse aviãozinho para todo mundo que você conhece. Mas por quê? Porque é muito importante que essa mensagem chegue até você e chegue também até as pessoas que você ama, as pessoas que você considera, as pessoas que você sabe que podem viver um grande propósito de Deus para as suas vidas. Então, minha gente, muito boa tarde. E você que está assistindo fora do horário ao vivo, seja muito bem-vindo para essa nossa live de jejum. São 40 dias de jejum com o foco de levar você a viver o plano de Deus para sua vida. Muitas pessoas imaginam que o plano de Deus é para um ou para outra pessoa, e não é verdade. O plano de Deus, o propósito de Deus é para todas as pessoas que desejarem. Então já comece a mandar esse aviãozinho para todo mundo que você conhece, porque eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso, um propósito maravilhoso para realizar na sua vida e através da sua vida. Abra o seu coração, porque coisas grandiosas de Deus serão derramadas sobre a sua vida nesse ano de 2020. Nós estamos no mês de outubro, um mês onde o Senhor nos leva a viver, né? Eu ia dizer outra palavra, mas vou dizer assim, a viver coisas impossíveis, coisas grandiosas. Então, aquece aí o seu coração. Nós estamos lá no IGTV, desse mesmo perfil do Instagram. Se você começou agora, se você pegou no meio, não tem problema, acessa lá no Instagram, IGTV, e vá do primeiro, 1 de 40. Eu tenho certeza que Deus vai tocar grandiosamente a sua vida, o seu coração. Muitas pessoas têm me mandado mensagens falando do quanto Deus tem movido dentro dos seus corações, do quanto Deus tem trabalhado dentro das suas vidas, a sua identidade, a sua perspectiva. E eu começo dizendo que a gente terminou ontem a nossa jornada com Davi, e começaremos outras jornadas com outros homens e mulheres de Deus por esses dias. E hoje, 19h40, o Senhor quer nos lembrar sobre a vida de Enoque. Gente, você já parou para pensar quem foi Enoque? Enoque, filho de Caim. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Enoque, filho de Caim, nascido de pais que não tinham um relacionamento tão grandioso assim com Deus. Caim começa a jornada dele na terra errante, assim como todos nós, né? Ninguém começou perfeito. Tenho certeza que o diabo pode olhar para você nesse momento e dizer a mesma coisa no seu coração, que você cometeu erros, que você caiu, mas você pode se levantar, amém? E Caim, como pai de Enoque, passou para Enoque um coração que poderia servir a Deus. Mesmo que Caim tivesse errado, Caim matou Abel, Caim saiu fugido, ele conseguiu gerar no coração de um filho a dedicação, a rendição ao trono de Deus. Então não olhe a sua história. Hoje no 19h40 o Senhor quer nos falar para nós não olharmos o nosso passado, para nós não olharmos a nossa história do passado, para nós não olharmos os fracassos do passado, mas para nós olharmos o que o futuro de Deus tem guardado para cada um de nós. E quando nós entendemos isso, que Deus tem futuros para nós, nós podemos investir em uma qualidade de comportamentos, de ações e decisões. A Bíblia não fala exatamente quem foi Caim, a Bíblia não fala exatamente o quão grandioso ele pôde ser na presença de Deus, mas a citação da pessoa de Enoque nos faz perceber que alguma coisa certa Caim fez, né?
Porque Enoque, no versículo 23 do capítulo 5 de Gênesis, vai dizer assim: Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. E ainda em Hebreus, Paulo falando sobre Enoque, vai dizer que ele foi trasladado, que ele não viu a morte. Era um homem que de fato andou com Deus, construiu uma história com Deus, a um ponto de não ver nem mesmo a morte. Nós podemos entender uma coisa: nunca vamos ser 100% perfeitos. A nossa história nem sempre vai começar sempre perfeita. Mas nós precisamos consertar o nosso caminho. E para vivermos o propósito de Deus, nós vamos precisar deixar Deus nos curar em relação ao nosso passado, em relação a quem nós fomos, ao que nós já permitimos na nossa vida, ao que nós já recebemos na nossa vida, ao que nós já fizemos, pensamos, agimos, passar por um processo de pedido de perdão, passarmos por um processo de reconhecimento de erros, passarmos pelo processo de encararmos as coisas como elas foram e decidimos que elas não serão como elas foram mais, que elas serão diferentes. Para que o propósito de Deus se estabeleça na nossa vida, é importante demais que a gente encare os erros do passado. E hoje, no nosso 19 de 40, tem gente perguntando aí desde o começo, Paula Rodrigues, acessa o IGTV, lá vai ter os vídeos, 1 de 40, 2 de 40, vai acompanhando todos eles, eu tenho certeza que Deus vai tocar muito a sua vida. E você que está aí um pouco confuso, saiba que nós estamos em 40 dias de jejum e mesmo que você tenha pego aí no meio, não tem problema. Acessa lá no IGTV e começa os seus dias de jejum e vai nos acompanhando diariamente. Nós precisamos então, nessa live 19 de 40, abrir o nosso coração e olhar um pouco para dentro de nós, olhar para o nosso passado, olhar para as coisas da nossa vida e consertarmos. Fingir que não aconteceu não é conserto. Não dar valor ao que aconteceu também não é conserto. Mas eu acredito que em algum momento Caim caiu em si, porque senão ele não teria colocado essa semente dentro do coração de Enoque. E ele desejou que de alguma maneira Enoque fosse diferente que ele. E nós precisamos fazer isso para nós. Desejarmos que de alguma maneira a nossa vida seja diferente do que ela sempre foi. Talvez você diga assim, mas eu sempre fui assim, eu sempre vivi as coisas assim, as coisas sempre foram assim para mim. Mas hoje Deus está dizendo para você, não precisam ser. Você pode mudar completamente o rumo, o curso de quem você é, do que você faz, do que você pensa, do que você conquista, do que você sente. E do mesmo jeito que Caim proporcionou para Enoque uma mudança radical de caminhos, Deus também está proporcionando hoje para cada um de nós que estamos aqui nessa nossa live uma mudança radical nos nossos caminhos, na nossa vida. E é necessário olharmos para o passado e consertarmos o passado. Quem sabe o que mais nos prende para vivermos um futuro com Deus são esses passados não consertados, não resolvidos, não encarados. A gente sempre vai colocando as coisas uma em cima da outra e não vamos acertando. E nós precisamos acertar. Pessoas que não consertam erros do passado, pessoas que não consertam situações do passado, sempre estarão presas ao passado. E que hoje Deus possa te libertar desse passado. Que a partir desses próximos dias de jejum, as coisas, os traumas, as feridas, as cadeias comecem a ser quebradas. Até na nossa EBD, na igreja, de domingo agora, 9 horas da manhã, nós vamos falar uma palavra muito tremenda sobre esse jejum, que vai falar muito sobre essas questões de fortalezas na nossa vida, curas do passado. E eu convido você, se você puder nos acompanhar, vá, porque vai ser muito incrível. Nós precisamos trabalhar isso. Então, sabe aquela coisa que você jogou debaixo do tapete? Tá na hora de levantar o tapete.
Chegou o momento do teu jejum que você vai precisar levantar o tapete. Vai começar a trabalhar aquilo que você não quer encarar. Começar a pensar em coisas que você não queria pensar. Começar a olhar para determinadas situações que você estava evitando. O que você está evitando? Hoje é o momento de Deus começar a trabalhar na sua vida exatamente isso. O que eu estou evitando? O que eu não quero encarar? Será que é uma falta de perdão? Será que é o meu passado? Será que é a minha criação? Será que são palavras que estão sobre mim? Será que são N coisas que podem estar sobre a nossa vida que precisam ser tragas à luz diante do trono de Deus? Nesse 19/40, o Senhor está te chamando a atenção, nos mostrando que Caim errou pra caramba. Caim ficou marcado pro resto da vida dele. Caim andou errante. Porém, em algum momento, a ficha de Caim caiu. E ele pôde consertar algumas coisas diante da presença de Deus. E o legado dele se viu em Enoque. Então, hoje o Senhor está dizendo para nós, a ficha pode cair. Sabe? A gente não precisa ser o que a gente sempre foi. Argumentar, eu sou assim, eu cresci assim, eu nasci assim, as coisas são difíceis para mim, é sempre assim, lá, 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 lá. Tá na hora da gente encarar o passado, encarar os traumas, encarar os erros, encarar tudo e dizer vai ser diferente. A partir de agora vai ser diferente. Eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou me dar a oportunidade de ser completamente diferente. Caim poderia ter passado para Enoque aquela visão de abandonados, escorraçados, errantes. Nem procura Deus, Enoque. Mas ele não fez isso. Ele deu a volta por cima. Ele ensinou o filho dele que o filho dele poderia ter um relacionamento com Deus e que a vida de Enoque poderia ser completamente diferente. E Enoque viveu com Deus. Quero ler mais uma vez esse versículo com você. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus. Não era errante, era em comunhão com Deus. Até que um dia ele foi trasladado. Então, eu creio de todo o meu coração que não é à toa que a gente está chegando na metade desse período de jejum, que Deus nos traz uma palavra tão incrível, tão simples, mas tão poderosa como essa, para a gente refletir, para a gente orar. Você não precisa ser o seu passado. A dor do seu passado não precisa refletir no seu futuro. As prisões, as cadeias, os traumas, as limitações, elas não precisam prosseguir com você a partir de agora. Você pode simplesmente deixar isso no trono de Deus, permitir que Deus comece um processo de cura, permitir que Deus comece um processo de restauração, para que você se torne uma nova pessoa, para que você se torne uma pessoa livre, uma pessoa liberta, uma pessoa renovada, uma pessoa restaurada. Porque eu vou te falar uma coisa, no plano de Deus não tem pessoas destruídas, mas tem pessoas reconstruídas. Deus não chama pessoas perfeitas, Deus não chama pessoas que têm vidas perfeitas, mas Deus aperfeiçoa a nossa vida. Deus, Ele nos aperfeiçoa. Nos processos, Ele vai nos aperfeiçoando. E eu convido você a abrir o seu coração, porque grandes coisas de Deus estão para nascer. Grandes coisas de Deus estão nascendo ao seu redor. E não permita que as palavras velhas do inferno tomem conta do seu coração, dizendo que tudo sempre vai ser igual. Não, decida que não vai. Decida que você vai viver o plano de Deus para a sua vida. Decida que não interessa de onde você veio, de circunstância você veio, você vai dar a volta por cima e vai viver o projeto de Deus para a tua vida. E através disso, a tua família e milhares de pessoas serão tocadas e transformadas por conta dessa guinada, por essa mudança. O plano de Deus é algo que está muito acima de nós. Coloca isso no seu coração. E quando você aceitar o plano de Deus, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Não serão fáceis os seus dias. Os nossos dias não são fáceis. Não é porque a gente está vivendo o plano de Deus que a nossa vida vai ser perfeita, vai ser fácil, vai ser tudo. Mas nós vamos vencer. E nós vamos viver algo completamente extraordinário. É isso que eu quero, nessa tarde, ministrar o seu coração de Deus.
Nesse 19 de 40, o Senhor nos dá um exemplo de uma pessoa que conseguiu gerar algo diferente do que estava sobre a vida dele. E eu gostaria que você pedisse isso a Deus nessa tarde. Eu quero gerar algo completamente diferente que estava sobre a minha vida. Eu quero mudar completamente o curso e a história da minha vida. Eu não quero que ninguém, nem eu, nem da minha família, nem da minha casa, que tenha contato comigo, seja semelhante ao meu passado. Eu quero dar para mim, pelo poder de Jesus e as pessoas que estão comigo na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, nos meus sonhos, no meu empreendimento, nos meus negócios, um amanhã completamente diferente. E saiba que Deus vai fazer isso por você. Deus vai te levar a viver um amanhã completamente diferente, completamente transformado. E eu creio que quando você começar a desfrutar desse amanhã, nem você vai acreditar do quanto Deus foi poderoso em transformar a sua história, a sua vida. Já comece a pedir a Deus uma nova visão de quem você vai ser. Quem você vai ser? Peça a Deus que Ele traga à luz a restauração da sua autoimagem, a restauração de quem você pode ser em Deus. Peça a Deus que Ele te mostre quem você vai ser, quem será a sua família, quem você será como empreendedor, como um homem, uma mulher de negócios, quem você será como um grande homem, uma grande mulher de Deus nessa terra. Quem você será, eu tenho certeza que Deus vai começar a implantar essa visão dentro do seu coração, a um ponto de te tirar do meio dessa tristeza, dessa angústia, dessa decepção, desse cansaço. Sacode a poeira. Hoje é 19 de 40, sacode a poeira e fala: Deus, eu quero a nova história. Eu quero uma nova visão sobre mim mesmo. Eu quero um novo caminho para mim, para minha casa, para minha família, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que têm contato comigo, para o meu negócio. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar em todas as partes da sua identidade para fazer o nome dele brilhar na terra. E agora, se Deus vai brilhar através de você, saiba que a sua vida vai ser maravilhosa. Uma vida tremendamente cheia do despertar, da unção e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, se hoje o diabo ainda consegue te aprisionar com palavras, com pensamentos, com sentimentos de derrota, de pequenez, de destruição, te acusando de passados, te acusando de traumas, de problemas, de situações na sua criação, hoje eu te convido a se render na presença de Deus. No momento em que você for tirar o seu momento de oração, você vai abrir aqui em Gênesis capítulo 4, capítulo 5 e vai dizer: Deus, eu quero gerar Enoques. Eu quero ser gerado no Senhor um Enoque. Eu não quero terminar minha vida errante. Eu quero que o Senhor me dê uma nova história e comece a liberar perdão. E comece a tratar, consertar problemas passados. Comece a falar para Deus coisas que precisam ser ditas. Levanta esse tapete. Não tenha dó de você. Quantas vezes a gente fica com dó da gente, a gente segura as coisas da nossa vida. Ai, que dó de mim, coitadinho de mim. Não, Deus não quer que você tenha dó de você. Deus quer que você rompa. Deus quer que você seja grandioso. Deus quer que você seja um vencedor. Então pega todas as coisas que estão te trazendo para trás e lança no trono de Deus, porque uma nova história começa. Amanhã é 20 de 40 e Deus começa a mudar algumas mensagens para trazer transformação, cura e restauração sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Então peça a Deus, fala: Deus, eu quero ser uma nova criatura, eu preciso ser uma nova criatura e eu sei que o Senhor é capaz de fazer isso na minha vida. Eu tenho certeza que ao final desses 40 dias você não será a mesma pessoa. Eu tenho certeza disso, absoluta. E a glória de Deus já começa a tomar conta da tua vida. E aonde você está, saiba que Deus estará tomando conta da tua vida e agora, enchendo o teu coração com uma sementinha de esperança.
esperança pelas coisas maravilhosas de Deus que virão para você. Hoje é 19h40 e eu digo para você, vem ser rema junto com a gente e vem jejuar junto com a gente, porque nós vamos romper, né? Minha gente, nós vamos romper. Nós vamos romper e nós vamos viver coisas grandiosas e extraordinárias de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza disso. E no final desses 40 dias, eu quero que você me mande nas minhas mensagens do Instagram, onde você conseguir me mandar, me mande o seu testemunho. Porque o meu coração vai se alegrar muito em ver a tua vitória. Você vai romper, eu tenho certeza disso. Então, abra o seu coração. Hoje, diga, eu não vou ser o reflexo do que estava sobre a minha vida. Eu vou ser uma nova criatura. Deus tem uma nova identidade para você. Deus tem algo grandioso reservado para você. Desde antes da fundação do mundo, Ele já tinha essa imagem clara diante dos seus olhos de quem você, de quem eu seríamos diante da presença dele. Então deixa ele te mostrar quem você é. Ande na presença de Deus. Você pode começar a fazer isso agora. Amém? Gente, um beijo para todos vocês. Manda esse aviãozinho para todo mundo que você conhece e sabe que precisa dessa mensagem. Manda esse aviãozinho e diga assim, você precisa ouvir essa mensagem, você precisa romper com o seu passado, você precisa mudar completamente a raiz da sua identidade, porque tem um plano lindo de Deus para a tua vida esperando você agir. Então corre e começa esse jejum, tá certo, minha gente? Vem ser rema com a gente, vem jejuar com a gente, hoje 19h40 e amanhã 20h40. Eu aguardo você, ó. Um beijo.